Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E eu vou pedir para você ficar... Já ficamos um tempinho sentado, né? Pedir para você ficar de pé. Marcos, capítulo 1. Do versículo 21 até o versículo 28. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, nós estamos mais uma vez em Tua presença, queremos Te agradecer pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por cuidar de nós, por nos guardar, por nos sustentar, por nos manter de pé. Deus, nós já dedicamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, nosso louvor, agora queremos ouvir a Tua voz. Mas, Senhor, de Ti é o que desejamos nesse momento. Continue a falar aos nossos corações. Deus, é o que nós queremos, ouvir da Tua voz e que aquilo que ouvimos de Ti, Senhor, venha impactar de tal forma a nossa vida que mude o nosso testemunho, molde o nosso testemunho, para que possamos imitar a Jesus. Esse é o nosso desejo, Senhor, é o que pedimos a Ti no nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galiléia. Palavra do Senhor. Pode se sentar. O Evangelho de Marcos é, segundo os estudiosos, o primeiro dos 4 evangelhos a serem escritos. E ele tem características um tanto distintas dos demais, até mesmo dos sinóticos, que são, juntamente com ele, Mateus e Lucas. Ele é um evangelho extremamente curto e objetivo, é o menor dos evangelhos, e, segundo os estudiosos, acredita-se que foi escrito para uma igreja, a igreja de Roma, uma igreja que era, naquele momento, extremamente perseguida. A igreja primitiva, no primeiro século, experimentou 2 grandes momentos de perseguição. A maior e a primeira perseguição oficial, de certa forma, ela se deu com Domiciano no final do primeiro século. Entretanto, Nero, um imperador marcado pela crueldade, já na década de 60, perseguiu ferozmente a igreja de Cristo. Perseguiu demais, os cristãos já naquela época eram mortos. E Marcos, segundo a tradição cristã e os estudiosos, foi aquele que escreve o Evangelho para que a igreja, a fé daquela igreja fosse fortalecida. Uma igreja que estava enfrentando dificuldades, uma igreja que estava enfrentando problemas, uma igreja que estava vendo os seus fiéis morrer, sendo martirizados. Marcos escreve então para fortalecer a fé daquela comunidade, daquela igreja, e também para fortalecer a nossa fé em tempos difíceis, como esses que nós vivemos ainda hoje. E Marcos faz isso apresentando o próprio Cristo, porque é a partir do Evangelho de Marcos que nós temos um novo gênero literário bíblico surgindo, que é a narrativa dos evangelhos, o gênero evangelho. E o gênero evangelho consiste em apresentar justamente o ministério de Jesus, a obra de Jesus, claro, com ênfase muito maior na cruz e na ressurreição, mas apresentando o ministério de Jesus. O que Jesus fez, o que Jesus começou a fazer, as obras que Jesus realizou, aquilo que Jesus ensinou, os discursos de Jesus, os milagres operados por Jesus. Não há nada melhor para fortalecer a nossa fé do que nos levar o nosso olhar para aquele que é a salvação em pessoa. Se você enfrenta dificuldades, se você tem passado por lutas, entenda uma coisa: o olhar que você deve ter
não é outro senão o olhar que você deve dirigir apenas, total e exclusivamente a Jesus. O Evangelho é Cristo Jesus, o Verbo que se encarnou, como diz João, aquele que na plenitude dos tempos nasceu, como o apóstolo Paulo vai dizer. Jesus Cristo é a boa nova em pessoa, é isso que significa Evangelho. Evangelho é a boa notícia, Evangelho é a salvação, a boa nova de salvação. O apóstolo Paulo, ele vai falar da boa nova do Evangelho como poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Pois bem, como eu disse, o Evangelho de Marcos, ele possui características bem diferentes dos outros evangelhos. Se você reparou aqui já no primeiro capítulo, a gente leu o versículo 21 a 28, nós já temos Jesus iniciando o seu ministério, e o ministério de Jesus, ele pode ser resumido, sintetizado, naquilo que outro evangelista traz no capítulo 4 de Mateus, versículo 23, há um resumo do que Jesus fazia. Quando ele percorria a Galiléia, outras regiões, ele ensinava nas sinagogas, ele pregava o evangelho do reino, ele curava toda sorte de doenças e libertava pessoas que estavam endemoniados, curava, multidões seguiam a ele, operava diversos milagres. O ministério de Jesus consistia nisso, e Jesus fazia isso com muita autoridade. Como nós vimos aqui, nesse momento, Jesus Cristo já está exercendo o seu ministério. Jesus Cristo já chamou alguns dos seus discípulos, ele já chamou Simão Pedro, já chamou André, Tiago, João, e ele agora leva esses seus primeiros discípulos, seus primeiros apóstolos, para a sinagoga a fim de ensinar. E na sinagoga, Jesus Cristo começa a ensinar acerca do Evangelho, acerca de si mesmo. Começa a ensinar acerca da mensagem que é poder de Deus. Talvez a gente perca de vista a grandeza do que é o Evangelho. E esse texto nos traz novamente o sentido, a grandeza, o poder do que é o Evangelho, o que o Evangelho é capaz. Porque se os Evangelhos, eles têm como propósito fazer-nos olhar para Jesus e entender que Jesus é o Evangelho encarnado, o Evangelho em pessoa, que é capaz de transformar vidas, nós também aprendemos nos Evangelhos e nas cartas depois, em Atos dos Apóstolos e nas cartas, que aquilo que Jesus Cristo começou com autoridade a fazer, ele também deixou para nós como missão e desafio. Ele disse que na autoridade do nome dele, nós também, como seus discípulos, pessoas que se colocam à disposição e aos pés dele para aprender, também seríamos capazes de realizar grandes coisas. Não sei se você ainda acredita verdadeiramente nisso, mas nós não podemos perder isso de vista. Nós recebemos de Jesus autoridade para realizar também coisas extraordinárias. Olhando para esse texto, nós vemos a grandeza e o poder desse Evangelho, que nós somos portadores também. Nós aprendemos do Evangelho, e já naquele momento, aqueles discípulos são levados a aprender do Evangelho com o próprio Jesus. Nós que somos chamados ao discipulado, que somos chamados para sermos discípulos de Jesus, precisamos em primeiro lugar entender que é aos pés do Senhor Jesus, aos pés do nosso Mestre que nós devemos estar. Nós devemos aprender dele, e a mensagem que Jesus Cristo ensina é muito diferente. As pessoas já começam a perceber. No versículo 21 nós lemos que ele vai até a sinagoga para ensinar, e as pessoas começam a se maravilhar acerca da sua doutrina, acerca do seu ensino, porque o ensino que Jesus Cristo traz é diferente do ensino que os mestres, os escribas trazem. Se você olhar para lembrar de outro texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28 a 30, nós lemos que Jesus Cristo faz um convite para aquelas pessoas que viviam oprimidas, com fardos pesados, ensinos equivocados, e ele disse o seguinte, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Largue esse jugo, esse fardo pesado que os fariseus, os mestres, os escribas têm lançado sobre vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A diferença é que se escribas, mestres, fariseus, religiosos da época de Jesus traziam uma mensagem que era muito do que eu devo fazer para agradar a Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Jesus Cristo vem
como Ele mesmo é, trazendo o Evangelho, a boa nova de salvação, a mensagem da graça que transforma o pecador, da graça, do poder de Deus que é capaz de transformar vidas, como transformou a nossa vida, nós que temos Cristo Jesus, e como ainda é capaz de transformar a vida daquela pessoa que você olha, não tem jeito sim, porque é o poder de Deus que é capaz de transformar. E a gente vê isso acontecendo no texto, sabe como? Jesus Cristo começa a pregar, Jesus Cristo começa a anunciar o Evangelho, ensinar o Evangelho, as pessoas começam a se maravilhar da sua doutrina, as pessoas percebem algo diferente, as pessoas percebem que ele fala com autoridade, não com autoridade, como a autoridade dos escribas, mas com algo diferente, uma autoridade diferente. E o texto no versículo 23 vai dizer que não demorou, para que naquela sinagoga, e é interessante a gente pegar isso, isso é uma informação importante, porque a sinagoga, não sei se você sabe como surgiu a sinagoga, porque a gente vê no Antigo Testamento, e no Antigo Testamento a gente sabe da importância que tem um templo. O templo é extremamente importante. A gente vai percebendo no Antigo Testamento como o conceito de templo vai sendo desenvolvido. Primeiro você tem a tenda, o tabernáculo, que é substituído pelo templo. Você tem a percepção de Israel sobre como o templo representava a própria presença de Deus no meio do povo. Quando o templo é destruído, para Israel, para o povo, era como se Deus tivesse abandonado. Deus não mora mais com a gente. E a gente chega no Novo Testamento e já no primeiro evangelho, ainda que Mateus venha antes de Marcos, no Novo Testamento, acredita-se que Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. A gente já tem ali a figura da sinagoga. De onde veio essa sinagoga? O que é sinagoga? É a mesma coisa do templo? A sinagoga surge justamente porque nas diásporas ou dispersões, muitos judeus ficaram distantes do templo, ou por ter sido o templo destruído, ou por eles estarem em lugares distantes. E aí surge esse lugar que era a sinagoga, um local onde, até hoje existe inclusive, aonde os judeus se reuniam para ler e explicar a Torá, a lei, e também para fazer as suas orações. E é interessante a gente entender o que é sinagoga, porque quando a igreja primitiva começa a se reunir, não mais no templo, mas começam a se reunir em casas, e depois isso vai se desenvolvendo, eles começam a se reunir em locais para culto público, eles vão se basear muito na estrutura da sinagoga. Assim como era na sinagoga, hoje nós lemos a palavra, abrimos a escritura, proclamamos a palavra, fazemos as nossas orações. Nós, como igreja, temos o nosso templo, o nosso local de culto, muito mais semelhança com a sinagoga do que com o templo no Antigo Testamento. E é na sinagoga, eu estou dizendo tudo isso para ressaltar que a sinagoga era local de culto. E é no local de culto que, quando o evangelho está sendo pregado, uma pessoa se manifesta, um demônio se manifesta, e uma pessoa possessa de espírito imundo começa a bradar. A gente precisa entender o seguinte: não é preciso que haja um culto específico de libertação, um culto específico de cura, um culto específico de algo. Não há necessidade. Para que coisas extraordinárias aconteçam, para que milagres sejam operados, para que vidas sejam libertas, sabe o que nós precisamos? Nós precisamos apenas e tão somente daquilo que é a maior mensagem, o Evangelho de Cristo Jesus, poder de Deus. Às vezes a gente parece, e a gente até estava falando isso, comentando isso hoje, né, que a gente quer criar um ambiente propício para determinada coisa acontecer. Nós não precisamos disso como igreja. Nós precisamos manter a nossa lealdade, a nossa fidelidade ao Evangelho. É o Evangelho que, quando pregado verdadeiramente na sua essência, é capaz de libertar o pecador, é capaz de libertar cativos e oprimidos por espíritos imundos. É o Evangelho que, quando pregado, é capaz de transformar vidas. O Evangelho transformou a minha vida, o Evangelho transformou a sua vida. E hoje, sabe o que eu percebo até mesmo em mim? É que parece que a gente não mais acredita que esse Evangelho continua tendo o poder de transformar, e a gente sequer ora por aquelas pessoas que nós amamos, que ainda não entregaram a vida a Cristo, porque a gente parece não mais acreditar na grandeza e no poder que esse Evangelho tem. Bastou Jesus começar a ensinar verdadeiramente o Evangelho, e não tardou
para que os espíritos imundos começassem a se agitar. E isso é algo muito interessante, porque eu estava até falando lá na congregação agora há pouco, estávamos lá, que hoje gente para ter medo de demônio é crente. Um professor meu do seminário, o reverendo Orlando já pregou aqui, ele falou que quando ele era da UMP ainda, quando ele era jovem, uma vez ele estava esperando o zelador abrir, se eu não me engano, a igreja para eles entrarem para uma programação, e ele disse que era um grupo pequeno de jovens e chegou uma pessoa endemoniada. A pessoa chegou, deu um grito, quando ele olhou só estava ele. Todo mundo correu. Gente, uma coisa nós não devemos negligenciar. Existe de fato uma batalha espiritual, o inimigo vai tentar atrapalhar o avanço da igreja, Satanás e seus demônios são reais, mas uma coisa que nós precisamos entender é que, por mais que o adversário tenha poder, o poder de Cristo é infinitamente superior. O diabo não é capaz, com seus demônios, de arrebatar a nossa alma de Cristo. Ele não é capaz de tirar de nós aquilo que Cristo nos deu. Ele não é capaz de derrotar a Cristo, e muito menos nós que recebemos de Cristo o status de mais que vencedores no que Ele fez. Nós precisamos admitir sim, que o diabo, ele vai com seus demônios tentar, sim, há uma batalha, ele vai tentar nos parar. Mas uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: não temas, não tenha medo, porque Cristo Jesus é infinitamente mais poderoso, e Ele já nos garantiu a vitória. E Cristo Jesus, Ele, diante daquela situação, também nos ensina outra coisa. Mas primeiro, algo interessante acontece, e algo que é característico do Evangelho de Marcos, é que Marcos, ele traz algo que é chamado de segredo messiânico. O que é o segredo messiânico? A gente vai perceber no Evangelho de Marcos que é muito focado em atos e ações de Jesus e nem tanto em discursos, que Jesus Cristo vai de um lugar para o outro, opera um milagre, faz uma cura, liberta uma pessoa possessa de espírito imundo, e geralmente o que se tem é que ou o demônio, ou o espírito imundo, ou a pessoa que é curada, ela tem um entendimento de quem de fato Cristo é o Messias, é o Salvador, e quer espalhar isso para todo mundo. Só que Jesus Cristo, ele repreende naquele momento. Aí você pensa, por quê? Jesus não é de fato Messias? Não é Cristo? Mas é porque havia uma expectativa no judeu da época de Jesus, que o Messias, o Cristo, era aquele que viria com uma espada na mão, com um escudo na outra mão, sobre um cavalo, vinha armado com um exército para derrotar Roma, para matar César, para matar o prefeito ali, Herodes, o prefeito de Jerusalém, representante de Roma. A expectativa que se tinha era de um Cristo que chegasse dessa forma. Jesus Cristo repreende aqui o próprio demônio, cala-te, porque naquele momento, certamente, com a má compreensão que o povo tinha acerca do que era o Messias, poderia se gerar uma grande rebelião, e era o que Jesus não queria naquele momento. Jesus Cristo foi rejeitado pelos judeus, inclusive por isso, porque não se tinha uma expectativa de um Cristo sofredor, um Cristo que morresse na cruz, um Cristo que fosse condenado como um criminoso, como maldito, pendurado no madeiro. A expectativa que se tinha era de um rei militar, alguém que chegasse com a espada derrotando e matando todos os inimigos. E é interessante que o demônio não fala nenhuma mentira aqui, né? O demônio fala uma verdade. Isso é um parêntese que eu faço aqui, interessante, né? Porque o diabo, ele não apenas causa problemas, o diabo, ele não causa apenas problemas, sendo aquilo que nós chamamos muitas vezes ele, né? O pai da mentira. Muitas vezes ele causa também com meias verdades. E eu sempre falo isso, meias verdades muitas vezes são piores do que mentiras. Piores do que mentiras, porque trazem alguns elementos de verdade. Você pensa, não, faz algum sentido isso, mas na verdade é mentira, né? E aqui no caso ele fala uma verdade, é de fato o Santo de Deus, o enviado de Deus, o Deus Filho, o Verbo encarnado. E um parêntese que eu faço é o seguinte: às vezes mesmo a verdade tem que ser dita no momento certo, mesmo a verdade precisa ser administrada da forma correta, existe uma maneira correta de falar,
Porque muitas vezes, em termos bem práticos na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente gosta muito de ter razão, sabe? Né? Tem gente que fala, hoje eu prefiro ter paz do que ter razão. Né? Eu não consigo ser assim ainda, eu prefiro ter razão. E às vezes eu quero me engrandecer e me vangloriar de eu ter razão. Acho que marido com esposa faz muito isso, esposa com marido faz muito isso, né? Às vezes eu tenho que admitir, né, confessar pecados aqui, né? Às vezes quando eu já sei que dela está meio errada assim, né? Eu vou tentando, levando a história assim, só para falar, tá vendo? Quem está certo sou eu. Tá vendo? Não é verdade o que eu falei? Não é verdade isso? Né? Muitas vezes a gente faz isso. Né? Há lugar, a verdade é sempre bem-vinda, mas há a maneira correta de também trazermos a verdade. Não é uma verdade a despeito do que a pessoa vai sentir, sendo insensível àquilo que você está falando. Não é para machucar. A verdade tem que ser dita, mas com amor, com sensibilidade. E a gente parece que esqueceu tudo isso, né? Tempos como esse que nós vivemos, a gente quer ter razão acima de tudo, não importa se a outra pessoa vai sair chorando, machucada, desesperada, a gente quer mostrar que nós estamos certos. É o que a gente tem feito muitas vezes, né? E para a gente não ter essa mesma repreensão que o espírito imundo teve, a gente tem que ter essa cautela. Jesus Cristo nos ensina outra coisa interessante aqui. Esse negócio de conversar com o demônio é balela. E a gente vê muita gente, muito exorcista, hoje, que quer saber de onde veio o demônio, qual o nome do demônio, para onde o demônio vai depois que vai sair. O que Jesus Cristo faz aqui é o seguinte: cala-te e sai deste homem. Jesus Cristo é objetivo, é curto, é direto. A autoridade de Jesus é suficiente para que apenas numa ordem aquele demônio saísse da vida daquele homem, parasse de oprimir a vida daquele homem. E é o que acontece. O versículo 26 diz que aquele espírito imundo então sai bradando em alta voz, de forma violenta, mas sai dele, sai da presença, para de possuir aquele homem. E uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte: Jesus Cristo, ele tem autoridade para que apenas numa ordem esses demônios saiam, pessoas sejam curadas. Mas uma coisa que nós precisamos entender também, e a gente vê isso no decorrer dos evangelhos, é que essa autoridade de Jesus, ele concedeu ao seu povo, à sua igreja, ele concedeu a nós. Ele disse o seguinte: no meu nome vocês farão coisas ainda maiores. É no nome de Jesus e é pelo poder do Evangelho, do Santo Espírito, que nós temos, não por nosso próprio poder, porque não temos esse poder, não por causa do nosso nome, mas por causa do nome de Cristo Jesus. Essa autoridade de Jesus nos é dada por Ele. Nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos orar por oprimidos, por pessoas que estão cativas, nós podemos orar por pessoas que estão doentes, crendo que no nome de Jesus, essas pessoas serão transformadas, essas pessoas serão libertas, essas pessoas serão curadas, porque cada oração que fazemos, crendo na autoridade e no poder do nome de Jesus, ela é forte não por causa de nós, nem por causa das palavras que escolhemos, mas porque ela se baseia na autoridade e no poder que há em Cristo Jesus. Precisamos crer nisso. Jesus Cristo apenas diz: cala-te e sai. Não há espaço para conversinha. Cala-te e sai. E essa autoridade de Jesus Cristo também nos deixou. Nos deixou. E já para caminharmos para o final, o que nós vemos nos versículos 27 e 28 também nos ensinam, e eu acho que talvez seja esse ponto o ponto mais importante para a igreja moderna, a igreja atual. Porque no versículo 27 fala que aquilo que Jesus Cristo faz, e se nós acabamos de falar que Cristo concedeu essa autoridade dele, no nome dele, para a igreja também faz. E a gente vê isso em Atos dos Apóstolos, por exemplo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vê coisas que os apóstolos faziam que já confirmam aquilo que Jesus Cristo havia dito, de que no nome de Cristo, no nome dele, por meio da autoridade que ele deixou, os discípulos, seus discípulos, nós poderíamos fazer coisas ainda maiores, porque
a gente lê que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. A gente lê que as pessoas vinham até mesmo para se aproximar de Paulo, para pegar lenços de Paulo, crendo que os lenços de Paulo seriam capazes de trazer cura para as enfermidades. Coisas grandes acontecendo, vidas sendo transformadas, mortos ressuscitando. A gente vê isso, mas o versículo chama a atenção para a gente de um detalhe que nós não devemos esquecer. O versículo 27 diz: todos se admiraram, perguntam que venha a ser isto, uma nova doutrina, e fala novamente acerca da autoridade de Jesus. E o versículo 28 vai dizer: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. A gente recebeu um presente de Jesus, que no nome dele, nessa autoridade que ele nos deu, nós conseguiríamos fazer coisas grandes, extraordinárias. Precisamos crer nisso. Mas tudo aquilo que nós como igreja fazemos deve ser para que a fama de Jesus se espalhe, para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja conhecido. A gente vê, por isso que eu disse que talvez seja esse o problema no texto, aquilo que é mais central para a igreja de hoje, porque a gente facilmente é seduzido a fazer fama para nós mesmos. A gente consegue fazer algo e imediatamente nós somos tentados ao pecado do poder e do orgulho, de achar que é por causa de nós, de achar que é por causa do meu poder, da minha força, da minha oratória, da minha retórica, que é por causa da minha espiritualidade, e a gente começa a idolatrar até mesmo coisas que são boas em nós e que devemos cultivar, como a nossa devoção e a nossa espiritualidade. Não, isso aconteceu porque fulano é espiritual, pastor tal tem vida dedicada, é por isso que aconteceu, e as pessoas começam a ir até lá, porque é somente lá que encontrarão libertação, cura e respostas para os seus problemas. O trabalho da igreja é para que a fama de Cristo se espalhe. O nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso trabalho é para fazer o nome de Jesus conhecido, para fazer com que o evangelho se espalhe e transforme cada vez mais vidas, porque é o evangelho que transforma, porque é o nome de Cristo Jesus que liberta. Então não é o pastor João, o pastor Vanderlei, o pastor Roberto, não é pastor, bispo, apóstolo, não é Cristo Jesus, e é a fama de Cristo Jesus que importa para nós. A gente precisa ter no nosso coração a máxima de João Batista: importa que ele cresça e eu diminua. Isso vai nos colocar no nosso lugar, e não é menos importante, e não é desimportante, e não é sem importância. O lugar que nós recebemos é um lugar de grande relevância. Nós somos chamados para sermos portadores do evangelho, pessoas que são chamadas para proclamar o evangelho, pessoas que carregam a autoridade do nome de Jesus, e que por isso podem ser instrumentos de Deus para alcançar os perdidos, para curar os doentes. Mas esse poder não é meu, esse poder não é nosso. Por isso a fama também não é minha, a fama também não é nossa. A fama deve ser total e exclusivamente daquele que se entregou por nós, daquele que é o nosso Salvador, daquele que é o nosso Senhor, daquele que é o Verbo encarnado, a palavra encarnada, o Evangelho em pessoa. É o nome de Jesus, e tão somente o nome de Jesus, que deve ser conhecido, espalhado e glorificado. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus, e que o Espírito Santo venha dia após dia colocar no nosso coração essa consciência do nosso lugar, do nosso papel, e também nos despertando para que não venhamos a esquecer de que nós recebemos de Cristo Jesus a autoridade para fazermos coisas grandes pelo poder de Cristo Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode lembrar nesse momento de pessoas da sua família, de amigos seus que precisam ser transformados, que ainda não se entregaram a Cristo Jesus. Você precisa crer, você precisa acreditar que o evangelho que transformou a sua vida é capaz de transformar essas pessoas também. Você talvez tenha na sua mente agora pessoas que estão passando por tantas dificuldades específicas que você pensa assim: não tem jeito. Há jeito sim, há poder no nome de Jesus. Creia, precisamos crer.
Muitas vezes a gente age com tanta incredulidade. A gente fala, como o pastor Wanderlei falou aqui, a gente fala que acredita em certas coisas. Mas na verdade, na prática, quando nós somos, digamos assim, colocados em situações onde nós precisamos exercitar a nossa fé e viver aquilo que dizemos acreditar, a gente vai titubear. Gente, nos tempos como esse que nós vivemos, a todo momento, nós somos lançados em situações em que nós precisamos exercitar a nossa fé. E uma coisa que eu tenho falado, até mesmo na consagração, pela manhã, na última consagração, não hoje, mas acho que na semana retrasada, eu falei sobre isso. A gente muitas vezes não pensa muito bem naquilo que a gente pede, nas consequências daquilo que a gente pede para o Senhor. Porque a gente pede para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Como é que você vai saber que a sua fé está maior, mais forte? Muitas vezes é na provação. Muitas vezes vai ser num momento difícil mesmo que você vai enfrentar. Como é que você vai saber que a confiança no Senhor que você pediu para Ele aumentar, realmente aumentou? Muitas vezes você vai ser desafiado a certas situações onde você vai ter que demonstrar-se mais confiante no Senhor, como nunca você for outrora. Então a gente pede, às vezes a gente pede e a gente não analisa muito bem o que a gente está pedindo. A gente quer a nossa fé fortalecida, mas muitas vezes, para a gente perceber que a nossa fé está sendo fortalecida pelo Senhor, a gente vai ser lançado diante de situações em que precisaremos, como nunca, exercer e exercitar a nossa fé. Desafios virão, desafios maiores virão. A gente precisa confiar no Senhor, crer que a gente carrega o nome de Cristo Jesus em nós. E tudo aquilo que Deus operar em nós, ou na vida de outras pessoas, por meio de nós, é para que a fama de Cristo Jesus se espalhe, é para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado.